Sejam todos muito bem-vindos a mais um curso aqui, mais uma aula, iniciando, né, a aula 01 de mais um artigo de marketing, mais um artigo científico que foi publicado, deixa eu confirmar, acho que é na Harvard Business, não, The Journal of Marketing, de janeiro de 1969, é esse artigo. Vou fazer uma primeira introdução, porque se esse for a primeira aula que você estiver assistindo da EAD como um todo, o objetivo desta plataforma de EAD, desse espaço de EAD, é a gente estudar preceitos históricos de marketing, estudar livros de marketing para trazer insumo e viés e olhar mais estratégico a respeito de marketing. O meu objetivo é ajudar você, profissional de marketing, ou você, empreendedor, que atua no próprio marketing da empresa, a você ter uma visão mais macro do marketing, de mais possibilidades e uma análise mais estratégica do marketing e não só tão ferramental. Então, nessa plataforma, você não vai encontrar cursos específicos de como criar um anúncio no Instagram. Não é essa a ideia. A ideia é você olhar o marketing de forma mais ampla, olhar o marketing de forma mais estratégica e aí sim poder identificar qual canal é melhor para você e quais usos do marketing, quais canais, quais perfis, quais estratégias, quais planos táticos ou operacionais faz mais sentido para você. Então, como essa é a primeira aula deste artigo, eu estou fazendo essa introdução, e aí você vai entender que eu vou dividindo as aulas ali por volta dos 20, 25, meia hora de minutos de aula, mas é sempre lendo algum artigo de marketing, sempre tentando tornar esse artigo ou esse conteúdo acadêmico de uma forma mais didática e muito aplicável, né? Eu vou tentar trazer exemplos, vou tentar trazer para a nossa realidade, vou tentar mostrar como você pode fazer uso desse conhecimento aqui na sua próxima reunião. Eu tenho um SLA de que você tem que ter um insight, pelo menos, por vídeo meu que você assiste. Então, a ideia é que você consiga aplicar na sua próxima reunião, caso você seja um profissional de marketing, ou aplicar hoje mesmo na sua empresa qualquer análise, qualquer estudo que você quer fazer. Então, eu gosto muito de trazer conceitos mais históricos do marketing, porque ajuda a gente a entender efetivamente como trabalhar, como contratar alguém de marketing, como gerenciar o marketing da nossa empresa. Então vamos lá, né? Sem mais delongas aqui, começando com este artigo que está na tela, o Broadening the Concept of Marketing. Broadening é num sentido de expandindo, né? Expandindo a fronteira, rompendo a fronteira do conceito de marketing. Então eu acho bem legal esse artigo, que é nada mais, nada menos do nosso queridíssimo Philip Kotler e do Sidney J. Levy, e de novo, né, deixa eu botar aqui, ó, foi publicado, deixa eu ampliar aqui para trazer para vocês, no Journal of Marketing, no volume 33 de janeiro de 1969. Por que eu quero trazer esse artigo aqui agora para vocês? Porque ele expande um pouco. Qual que é a ideia principal desse artigo, fazendo um breve resumo. Ele quer expandir os conceitos de marketing para non-business, né, que ele chama empresas não de negócios efetivamente, como trabalhar para terceiro setor, para a parte de políticas públicas, como trabalhar em ONGs, como expandir os conceitos de marketing até para uma questão de marketing pessoal. Então, o Kotler e o Levy, ele traz uns estudos dos benefícios que a gente vai ter em, primeiro, entender os conceitos de marketing e depois de como expandir esses conceitos para outras esferas que não as esferas só de negócio. Então, eu achei legal. Ele é um artigo bastante interessante porque ele dá uma base muito interessante a respeito dos conceitos de marketing e depois da aplicabilidade.
em organizações não governamentais, em ONGs, em esferas além da de negócio. Então, acho que é interessante, mas porque eu li o artigo e traz bastante discussões a respeito de preceitos do marketing e conceitos iniciais do marketing ali. Então, num primeiro resumo, ele fala aqui que a natureza das funções do marketing, como a melhoria de produto, preço, distribuição e comunicação nas organizações, né? Então ele fala de novo, são os 4 P's do marketing: preço, produto, praça, né? Aí a questão de distribuição seria a praça e a comunicação é a promoção, né? Como que a gente comunica isso? Então, a questão considerada nesse artigo é se os princípios tradicionais do marketing são transferíveis para organizações, pessoas e ideias. Então ele ensina que... Por que está falhando meu... Cadê meu pointer aqui? Ah, bom. E ideias. Então ele traz aqui nesse artigo como expandir mesmo os preceitos de marketing. Como trabalhar o marketing na ideia. E aqui é legal porque a gente pode pensar a parte de comunicação, estratégias de marketing, para a gente vender projetos pessoais, para a gente posicionar nossa marca, para nos posicionarmos nas redes sociais, para nos posicionarmos no LinkedIn. Então, fazer uso de preceitos de marketing para esfera pessoal, por exemplo. Se você pegar o artigo, o curso do Breaking Free from Product Marketing, que está aqui também na EAD, da Jaylene Shustak, de 70, se não me engano, ela usa muito exemplo para negócios, né? A gestão das peripheral clues. Aí eu estou falando coisas, mas depois assiste o outro curso, por isso que, né, se você assina e tem acesso a todos os cursos é legal, porque daí você pode assistir esse curso. São dicas e formas de trabalhar o marketing de produto, de serviço, que é tranquilamente aplicável para o posicionamento pessoal de quem quer trabalhar no CLT, mas quer seguir carreira de marketing, mas que quer crescer dentro da carreira de marketing e para isso precisa se mostrar mais para o mercado enfim, criar conteúdo. Então, todos aqueles preceitos têm sim formas de se aplicar em outros âmbitos. É isso que esse artigo ele vai trazer. E aqui a ideia dessa aula, principalmente essa aula introdutória aqui no assunto, é dar essa visão geral do que vai vir pela frente dentro desse curso. Então, você vai ver que eu não vou me estender muito aqui. O ritmo das aulas ele sempre segue esse, assim, eu paro, dou uma lida ali, né, volto aqui pra gente, a gente conversa, vira e mexe acontece algum interpério aqui, alguma coisa no meio, minha gata entra, né, mas a gente vai, a ideia é ser um bate-papo, inclusive se você quiser só ouvir esses cursos, é possível, não vai... No Breaking Free talvez perca um pouco porque tem alguns gráficos que eu mostro, mas o Miopia de Marketing, o do Business Canva Generation, o Gestão de Tempo perde um pouquinho, é mais visual, e esse ele vai ter esse apoio do artigo, do artigo em texto, mas, né, para quem quiser só ouvir ali, tratar como um podcast, acho que funciona também. Eu sou muito do podcast, eu gosto muito de podcast, então, né, acho que pode ajudar. Dar esse tipo de informação no começo. Nossa, o café tá muito quente, vou dar um gole d'água junto, porque tá pegando aqui. Muito bem. Então vamos lá. No primeiro parágrafo aqui, ele fala que o marketing é visto como uma tarefa
de encontrar e estimular compradores para o output da firma, para, né, efetivamente realizar alguma ação do que a firma se propõe, né? Vem comprar o bem que a firma vende, né? E que isso envolve necessariamente o desenvolvimento de produto, preço, distribuição e comunicação. Então, de novo, os 4 P's aqui, clássico, não tem como fugir disso. E em empresas mais progressistas, né, uma atenção contínua para a mudança das necessidades dos consumidores e desenvolvimento de novos produtos ou modificação nos produtos e serviços para atender essas necessidades. Então, já começa na pedrada aqui, né? A gente tende muito a entender que marketing acaba sendo necessariamente só não necessariamente, né? Existe essa visão de que o marketing é a comunicação, é a promoção, e logo de cara, no artigo de 1969 do Kotler, no primeiro parágrafo, ele fala que o marketing ele é responsável por encontrar e estimular os compradores a chegar na nossa empresa. Então, né, não é só atração, mas como que faz isso? Através de autonomia e possibilidade de modificar produto, modificar preço, modificar lugar de distribuição, praça e modificar a comunicação. Então, se você é uma agência digital ou uma agência, um profissional ali que vende serviços de SEO, quando você fala de marketing, não é só a comunicação, não é só o P de promoção. Você tendo noção, você faz só tráfego pago. Você começa a fazer as campanhas de tráfego pago dentro dos seus relatórios, está tudo bem, está tudo indo ótimo, está gerando um monte de lead para o teu cliente, mas ele não fecha nenhum. É sua responsabilidade garantir que fecha com aquele cliente? Não é. No papel, não é. Mas se você tem uma visão mais macro, entende que pode ter problema da qualidade do produto, na validação do preço, no lugar onde está sendo distribuído aquele produto, alguma questão com região, você pode sugerir isso para o seu cliente e entrar num estudo, levantar esta bola. Você pode até não ter, né, capacidade técnica de melhoria de produto do cliente. Às vezes é um produto muito complexo e você nem quer ter isso. Mas levantar a mão e apontar isso é importante, porque quando você faz isso, primeiro, o cliente ganha mais confiança no seu trabalho. Segundo, evita do cliente achar que a culpa é só sua, que na verdade são os leads que estão vindo errado, e aí trocar o serviço. Porque é muito fácil hoje em dia a gente migrar de uma agência para outra, de um profissional de marketing digital para o outro. Então, né, vai garantindo ali a tua permanência com esse cliente a hora que você começa a elencar mais essas possibilidades para ele de análise. E aí, onde ele pedir ajuda, você também ajuda ele, né? Não necessariamente você executando tarefas, mas buscando uma consultoria específica de varejo, se for o ponto, enfim, né, ajudando ele a enxergar mais possibilidades. O cliente, normalmente, quando ele contrata alguém de marketing, é porque ele está muito inserido no serviço dele e ele não está conseguindo ter uma visão ampla. Quando ele contrata uma empresa para fazer tráfego pago para ele quer que aumente a possibilidade de entrada de cliente e receita, mas se isso não der resultado, entrar e não vender mais, ele não vai olhar só aquela ponta, ele vai olhar o todo, como não está dando certo, vou trocar a agência. Muitas vezes isso acontece, a não ser que um cliente que tem um nível de maturidade muito alto para enxergar que o problema é pós a entrada do lead. Mas cabe a nós, profissionais de marketing, cabe a você, profissional de marketing digital, a levantar essa lebre e trazer isso para o seu cliente. Cara, será que a gente não tem que mudar o preço? Vamos dar uma estudada nos concorrentes? Você já fez benchmark para saber qual que é o preço praticado pelos seus concorrentes? Beleza, a gente não consegue baixar o preço. O que tem de diferencial desses produtos?
O que efetivamente a gente vai comunicar? E aí, a nossa aula, o livro não está aqui agora para dar de exemplo, de oferta de valor no curso lá do Business Model Generation, explica como a gente entregar e como definir a oferta de valor. Então é legal voltar lá e também assistir essa aula, que está bastante interessante, enfim, é um dos cursos que eu recebo bons feedbacks aqui. Então a gente tem que entender que o objetivo do marketing, de forma geral, é encontrar, pode ser modificar produto e serviço para encontrar com as necessidades dos consumidores. Então é uma atenção contínua para a possibilidade de mudança de necessidade do consumidor. Mas e se o marketing está sendo visto somente naquele, né, do jeito antigo de pushing, de empurrar produtos, o jeito antigo de empurrar produtos, lembrando que esse é um artigo de 69, é um jeito antigo de empurrar produtos nesse senso de customers, a satisfação, uma engenharia de satisfação do cliente. Muitas vezes ele vai ser visto e discutido como uma atividade de negócio. Faz sentido, né? Ele só é visto como uma atividade de negócio. Muitas vezes ele é visto como uma atividade de negócio. Mas o marketing é uma persuasive, deixa eu pensar como traduzir isso aqui. É uma atividade persuasiva social que aumenta, né, vai além, consideravelmente além do processo de venda. E é isso que ele vai tratar nesse artigo. Como a gente vai trabalhar além somente desse processo de venda. E aqui a galera do branding vai adorar, vai pensar um monte de coisa, mas vocês vão ver que, né, vai vir tudo daqui. Políticos, né, eleições de políticos, né, lembra a gente de que candidatos são marketados, né, são feitos assim como produtos, né? Recrutamento de estudante por universidades, lembra que a educação superior ela tem um processo de marketing. Arrecadamento de fundo, né, fundraising, coleta de fundos ali, ela tem, para causas específicas, ela tem um processo de marketing. Você pega o Razões para Acreditar, que eles criaram lá um processo de crowdfunding para ajudar pessoas. Mas existe um processo de marketing, existe estratégia de marketing dentro de toda a comunicação do pessoal, né? Todas essas áreas do marketing que são de marketing, normalmente é ignorada pelo estudante de marketing. Fica somente dentro, né, da alçada ali das relações públicas ou das atividades de publicidade. Então, quando a gente vai para esses setores de educação, para esse setor político, para esse setor social, a gente não começa a pensar em produto, a gente tende a não pensar em produto, tende a não pensar em distribuição, forma de distribuição, tende a não pensar em preço, em valor. A gente tende a não pensar em estratégias de marketing e tende a pensar efetivamente em relações públicas e publicidade. Se você pensar, eu vou pegar o caso do Razões para Acreditar. Qual que era o objetivo deles? Juntar dinheiro para poder fazer causas sociais, para poder viabilizar auxílios e causas sociais. Eles criaram a própria ferramenta de coleta de dinheiro. Então, isso é a criação de um produto que, através das doações, eles cumprem com a função social deles e, de quebra, uma porcentagem dessas doações, necessariamente, tem que ir para financiar as pessoas que efetivamente executam essas ações sociais.
Então, é um pensamento claro de marketing. Eles podiam só divulgar, ó, vamos lá reconstruir a casa de tal pessoa que perdeu na enchente X. Eles podiam pegar e fazer um processo de divulgar o Pix da pessoa para a pessoa receber a doação, que é o que muitas vezes faz. Mas qual que foi o projeto? Eles pensaram como empresa, eles usaram preceitos de marketing. Então, eles criaram uma equipe, criaram uma ferramenta, o Voa, que é a ferramenta de crowdfunding deles. Eles criam a meta, eles gamificam o processo de comunicação, eles estabelecem o preço, as metas a serem chegadas, eles cumprem com a meta, publicitiza todo o processo, torna todo o processo transparente, ainda vai lá e faz a causa social. Então é muito legal a gente pensar, primeiro, entender preceitos de marketing, para depois fazer uso em outras instâncias. Então é isso que esse artigo vai trazer, e assim, é o primeiro parágrafo, olha a quantidade de insight que ele já traz aqui. Vamos lá, vamos para o artigo, vamos continuar. Então assim, é justamente isso que eu falei, né? Os estudantes, a galera que trabalha nesses setores, eles não ficam tão atentos para o significado do desenvolvimento do produto, praça, distribuição e comunicação. Esses contextos, né, necessariamente são useful, são úteis. Né? Então a gente precisa estar atento e examinar se esses princípios do good marketing, né, na tradicional forma na forma tradicional de aplicar o marketing, eles são transferíveis, são aplicáveis para marketing, serviços, pessoas e ideias, como eu falei anteriormente. Os autores, né, eles enxergam uma grande oportunidade para marketing pessoal, para as pessoas de marketing expandirem o pensamento e aplicar essas habilidades com o intuito de incrementar e tornar mais interessante o alcance de atividades sociais, por exemplo. O desafio depende da atenção que é dada, né? Da atenção que é dada nisso. Se o marketing vai conseguir transcender a barreira do tradicional e para um significado mais social e manter, né, na direção que define as atividades de negócio. Então, acabou vindo o insight aqui do Razões para Acreditar, mas ele acabou casando muito bem aqui com a necessidade, com o intuito dessa aula de introdução. Porque esse é o objetivo desse artigo. Né? Como fazer uso desses preceitos de marketing. Então, a gente vai estudar esses preceitos de marketing ao longo desse curso. Como fazer uso para expandir esses preceitos de marketing para outras instâncias. Então, por isso que eu gosto muito da definição que eu trouxe aqui na ED. Quando eu trouxe, eu nem tinha lido esse artigo ainda, mas que é conteúdo de marketing para a vida e vice-versa. É conteúdo da vida para marketing. Porque é isso, a grande vantagem do profissional de marketing e do profissional que tem uma visão mais estratégica é que ele consegue aplicar em qualquer instância. Né? Em qualquer esfera da vida ali, você tem o pensamento de marketing que é natural. Né? O arquiteto ele tem um pensamento de arquiteto, a hora que ele vê uma estrutura na rua, ele pensa e tira os insights a respeito daquela estrutura ou daquele desenho, ou enfim. O marqueteiro faz a mesma coisa, assim como a gente fala aqui, né? Deve ser muito difícil ser psicólogo e ter amigos, porque você acaba analisando, mas enfim. É intrínseco do ser humano quando a gente estuda isso. E aí é possível nós, como profissionais de marketing, primeiro, aumentar as possibilidades de atuação ao afastar um pouco a análise e não ficar tanto no ferramental, e também aplicar em questões da nossa vida. Então, esse é o objetivo desse curso, o objetivo desse artigo é trabalhar e explicar como transcender essa fronteira do marketing e como aplicar ela em outros segmentos.
Beleza? Vou ficando por aqui, então até a próxima aula. Eu ia falar até semana que vem, mas não, você pode assistir na sequência. Então a gente se vê na aula 2.